É aquela, em Canessas vê-se logo quando a gente parte a roupa, porque a roupa vai toda borrada, quando havia revolução. Já estás a gravar, está bonita. Puxa-lhe pela língua e vais ver. Ora, nasci 24 de janeiro de 1944, por acaso era uma terça-feira e eram 23 horas e 45 minutos em Canessas e a minha parteira foi a Maria da Cruz. Tive a felicidade de ter uns pais e uns avós, tanto paternos como maternos, extraordinários, e comecei a minha vida como qualquer outro habitante desta terra, porque aqui de Canessas hoje é vila, foi uma aldeia rural onde quase toda a gente trabalhava na agricultura, e no século XIX começaram maiores atividades que Canessas tinha, que eram os viveiristas, depois foi os aguadeiros e depois foi as lavadeiras. Os viveiristas, quase todas as pessoas, como já disse há pouco, eram rurais, tinham os seus pedacinhos de terra e faziam viveiros. Uns faziam viveiros para outros poderem vender e até exportar, e outros faziam as suas revendas. Nessa situação, uns aprofundavam-se mais nas árvores que eram consideradas de folha, que se chamam hoje citrinos, que era a laranja, a tangerina e o limão. Os outros de folha caduca, que era a ameixeira, a pereira, o pessegueiro. E eram as oliveiras também, e os citrinos e as oliveiras também, ao longo dos tempos, serviam para a sua exportação. Tanto que nós, no nosso centro de Canessas, que antigamente era conhecido por Rossio, tínhamos um grande olival, onde a junta de freguesias, as juntas de freguesia de então, exploravam essa azeitona, evidentemente, depois para levar ao alagar e para fazer o azeite. Dos viveiristas propriamente ditos, todos tinham essas tarefas, e depois, consoante tinham os terrenos, se eram terrenos mais rijos, era para as árvores chamadas de caroço, que eram as chamadas árvores de folha caduca, como disse há pouco, que eram as ameixeiras, as pereiras, os pessegueiros, os alperces, os damascos, sei lá, uma infinidade. E as oliveiras também a mesma coisa. Já os citrinos eram para terras mais aráveis, para serem arrancadas com um torrão, onde temos aqui atrás de nós um sacho, que era o chamado sacho de arrancar árvores, que, como não havia vasos nessa altura, as árvores eram empalhadas com palha-carga e com fetos, que eram apanhados nas serras, e a palha-carga na planície aqui de Loures, e depois eram embaladas e levadas para os clientes, conforme eles faziam as suas encomendas, depois nós levávamos. Mais adiante também tínhamos, depois começamos a alargar, a fazer mercados na zona do distrito de Lisboa, como Malveira, Encarnação, Sobral Montagraça, Arruda dos Vinhos, Alenquer, Encarnação, Mafra, e onde íamos recebendo mais encomendas e víamos ficando com mais clientes, e eles depois, nas suas horas e na altura de plantação, que é
no fim do inverno, ou seja, finais de janeiro até o final de março, eram feitas essas encomendas e nós fornecíamos os clientes. E íamos servindo os clientes com estrume também das próprias vacas, que antigamente não havia uso de adubos químicos, e não deveria haver hoje, mas há. E onde esses viveiros eram estrumados para criar mais raízes, chamadas as babugens, para que, quando fossem mudados de terreno para outros tipos de clientes, tinham mais possibilidade de pegar ou começar a desenvolverem-se. Era nesse sentido que esta situação dos viveiristas começou a aparecer. Teve um desenvolvimento bastante grande, chegamos a exportar para o Brasil e para antigas colónias como a Angola, para o Brasil citrinos e para Angola oliveiras. Começou a ter bastante conhecimento a nível de Portugal inteiro e depois recebíamos diversas encomendas. Acontecia que depois foram criadas empresas para revendas, onde estes mesmos viveiristas revendiam estas empresas para depois começar a fornecer os clientes que iam tendo ao longo do ano, como o estrume, a terra preta de Montemor e às vezes até árvores, também plantas de jardim, porque antigamente havia poucos plantas de jardim. No século XIX eram mais miosporos e outras plantas de desenvolvimento mais rápido. Depois, como tudo na vida, foi-se tudo desenvolvendo. Até que eu, com 11 anos, saí da minha formação académica do segundo ano do liceu e fui ajudar o meu pai a fazer a distribuição dessas mesmas árvores, a terra preta de Montemor, o estrume, juntamente com a água de Canessas. A água de Canessas é essa que é a segunda parte económica que apareceu na nossa freguesia, na nossa terra, que é Canessas. Hoje, de algum modo, é um dia menos simpático para mim, porque trago à memória tudo aquilo que vivi desde criança nesta quinta, a sua história, a ligação da sua história à história da minha própria terra, que é Canessas, por tudo o que por aqui passou, pela beleza que esta quinta teve, pelas profissões que se exerceram, por toda a história, como é que ela veio parar à família, onde existe como património há mais de 100 anos e onde eu hoje não vejo a possibilidade de a voltar a ver bonita como eu a conheci quando era criança. Isto veio por parte da minha avó paterna, que veio para aqui residir, para a casa de uma tia que aqui morava e que era lavadeira, cujo marido era um lavrador também, um pequeno lavrador, um pequeno agricultor, e que tinha, portanto, passado tempo, e quando ficou viúva, teve que se desfazer da quinta por terem aparecido uns supostos herdeiros que eram falsos, mas que exigiam parte da propriedade. Foi posta à venda, não chegou a ser vendida por esse primeiro valor, um segundo valor foi atribuído como sendo vendável, também assim não foi vendida, e mais tarde foi, portanto, o marido já da minha avó, que nessa altura já casado, que adquiriu esta propriedade. Como não residiam, entretanto, aqui, e tinham ao seu cuidado a tia Maria Plácida, que era a velhota, a tia da minha avó, foram viver aqui para perto, aqui embaixo, onde se chamava na altura a Rua do Coxo, hoje é a Rua das Fontainhas, e tentaram reconstruir a casa para poder aproveitar aquilo que ao tempo se usava, que era alugar a casa para férias aos veraneantes e às pessoas que para aqui vinham. Foi de facto uma das missões desta quinta, a princípio,
Depois foi construída uma segunda casa. Aqui viveram várias famílias que vinham de Lisboa, de várias profissões, desde marinheiros a profissionais, comerciantes de várias áreas. Aqui viveu o Sr. João Marques da Silva, que foi aquele que, agradecendo a Canessas a cura que aqui teve dos seus problemas, dedicou à coletividade, à Sociedade Musical de Canessas nessa altura, os textos que escreveu e musicou e ensaiou para agradecer a Canessas e às suas gentes tudo aquilo que lhe tinha sido dado de acolhimento e de bem-estar. Mais tarde viveu aqui também Estevão Amarante, um outro ator que também já tinha vivido em Canessas em tempos passados, quando com a sua companheira, a Satanela, tinha vivido na Quinta do Lagarto, e quando estava aqui numa casa de férias, estava em serviço no Porto, numa companhia onde estava a atuar, morreu nessa altura e, portanto, foram as últimas pessoas que, em termos de veraneio, por aqui passaram nesta propriedade. Entretanto, toda ela tem uma história, porque depois veio a história das águas, portanto, as profissões ligadas à própria água, as enchedeiras, os aguadeiros, a beleza das bilhas, a beleza das estufas que o meu avô tinha, com viveiros de plantas que ao tempo eram muito usadas para casa, as pequenas plantas, as begónias, as avencas. Daqui saíram muitas dezenas de folhas de avenca para as floristas chiques do Chiado, que vinham de táxi aqui buscar propositadamente dúzias de avencas para os ramos chiques. Portanto, tudo isto há uma história desta quinta que me traz muita pena de não voltar a vê-la como ela foi. Mais tarde, o meu pai decidiu abrir aqui um retiro, que acabou por ter aqui também muito significado, ainda foram uns anos, onde se também fizeram dar conhecimento daquilo que eram muitas vezes os pratos regionais aqui de Canessas, que eram completamente desconhecidos da maior parte das pessoas, a não ser os tais veraneantes que para aqui vinham e que acabavam por muitas vezes partilhar as suas refeições com o conhecimento daquilo que eram os comeres tradicionais da terra, não é? Infelizmente também não foi por aí que eu tive hipótese de agarrar, porque eu já tinha tido hipótese através do turismo de conseguir recuperar esta propriedade. O meu pai não me deixou, não acreditou que era possível. Mais tarde não me deixou tomar conta do restaurante a mim e ao meu marido, e depois acabei por ter a sorte, em princípio, de poder ser viabilizada de novo o estudo de interesse de turismo em toda esta propriedade, com uma proposta que vinha da Câmara de Loures quando foi instalado o Conselho de Odivelas. Era a possibilidade de estudar um protocolo onde a quinta seria como que cedida num protocolo à exploração da parte da Câmara. Tínhamos a parte da fonte recuperada a fundo perdido, era construída uma casa-saloia, a parte do restaurante, a parte do bar seria cedida à exploração, a casa que eu tinha construída para a minha habitação seria ampliada e poderia servir numa base como se fosse uma pousada, e as salas que tinham sido do restaurante propriamente dito seriam ampliadas, em que uma grande sobre as outras de resto de chão seria para eventos ocasionais e as outras para exposições temporárias ou fixas. E na rua eram construídos e instalados vários pequenos quiosques onde os artesãos poderiam estar a trabalhar ao vivo. E seria de facto um molde de atração turística e levar à memória tudo aquilo que tinha sido vivido, afinal, dentro desta propriedade e tão ligada à memória da própria terra. Infelizmente, a Câmara de Odivelas não chegou à decisão política de poder dar continuidade a esse protocolo e hoje tudo isto está neste ponto de destruição que me dá muita pena. A fonte ainda chegou a ser classificada de interesse municipal, não a recuperar no pouco que ela tinha destruído, que era o telhado, presentemente está completamente derrocada, portanto já não existe, continua a ser classificada de interesse municipal, eu continuo a pagar imposto, mas não lhe posso mexer, porque apesar de ser meu, não lhe posso mexer e nada posso fazer ali. É uma mágoa que trago comigo e que levarei comigo, porque neste momento
Isto é tão simpático quando aqui estou a recordar estas memórias, que até me lembro do tempo em que os aviões passavam aqui, quando havia turistas em Caneças e havia namoradas de senhores que andavam na aviação e que passavam por aí. Hoje passou um para me lembrar esses velhos tempos. Mas isto é assim, é de facto uma memória com tristeza. Mais tarde, há coisas muito engraçadas ligadas a isto. O meu pai foi um lutador extraordinário pelas águas de Caneças. Ele chegou a ter vontade de que na fonte principal, em termos de tamanho e de quantidade de nascentes, que era a fonte dos Castanheiros, se pudesse realizar, ele na altura não falava em cooperativa porque nem sabia o que era isso, uma qualquer coisa onde se juntassem todos e todos lutando pelo mesmo, fizessem a junção das fontes todas direcionadas para ali em termos de águas, e lá se pudesse instalar a distribuição dessas águas, porque ele era a única pessoa que tinha no seu alvará a possibilidade de vender em vidro. E, portanto, ele queria distribuir essa possibilidade aos restantes, e naquela fonte, como era o espaço maior, havia condições para se instalar duas formas de encher e de rentabilizar a saída das águas, em barro e em vidro. Isso nunca foi aceito. Mais tarde, ele ainda tentou sozinho aqui na fonte, esteve 5 anos à espera de que lhe fosse deferido o projeto e já não foi possível porque os custos eram de tal maneira elevados que ele não conseguiu realizar. Fez ontem 75 anos que saiu a primeira marcha daqui do Lar da Infância. No ano anterior já tinha havido no Lugar de Além. Mas a daqui do Lar da Infância era das crianças. Foi a Dona Laura que ensaiou, eu era com o Alberto da Fonte, éramos os mascotes da marcha. Eu tinha 5, como disse, e ele tinha 6. E atrás ia a Anita com o Américo Morgado. E depois eu ainda me lembro ainda estão vivas, mas a Fernanda da escola devia ter ido, a Fernanda João da Via devia ter ido. Havia muitos marchantes e então a marcha era assim. O largo da infância é lindo e tem encantos sedutores, e os nossos corações, por ele brotam amor. Nesta tão linda Caneças, e foi certo que nós crescemos. Amar tão lindo cantinho, a todos encantaremos. Os nossos pais com agrado consentiram a fazer esta festinha que os corações mais uniram. E para o ano a alegria será maior. Prometemos ao santinho em fazer festa melhor. Meus senhores e minhas senhoras, não reparem na figura. Por sermos todas crianças, não somos da mesma altura. E depois novamente os nossos pais com agrado consentiram a fazer esta festinha que os corações mais uniram. E para o ano a alegria será melhor. Prometemos ao santinho em fazer festa melhor. Pronto, e acabou. Depois houve a marcha dos adultos, no mesmo dia, que era aquela. Caneças tem de ser o que ninguém lhe deu, se tu lá for, verás que has de gostar. É um vergel em flor a que um pincel deu cor, e os roxinóis ali sabem cantar. Toma lá, um balão, põe-o já bem juntinho ao coração. Dá-lhe meças, tudo idoso na marcha de Caneças. Os rapazes pequenos espanhóis já cantam a marcha de Caneças. Já canta tudo. Não havia telefonia no meu carro. A telefonia nunca tocava. Era eu, se era o meu irmão e a minha irmã, é tudo. E depois os nossos filhos, tudo. O João Leitão, o Cássio, toda a gente canta a marcha de Caneças. E agora vai seguindo. De maneira que é assim, não é preciso cantar toda, vocês já a conhecem. E então, no mesmo dia,
o Sabugo vem-nos visitar com uma marcha também muito bonita, que eu vou só cantar um bocadinho que me lembro. Queres ouvir, Fatinha? Era assim. Sabugo meu, oh minha terra tão querida, quem gosta de ti sou eu, por ti dou a minha vida. Ao desfolhar as maçarocas singelas para irmos apanhar o trigo, eles e elas. Pronto, não me lembro de mais nada. E há partes engraçadas porque antigamente nos prédios havia uns apitos e a assinalar nesses apitos havia o rechão, o primeiro andar, o segundo, com umas tampazinhas onde nós tirávamos a tampa, apitávamos para o cliente onde pretendíamos e já era acostumado, soprávamos e lá do outro lado atendia-nos a empregada ou a dona da casa, quem é, faz favor, e nós dizíamos água de Canessas e ouvia-se, se olha, hoje não precisa, ou hoje traga uma, ou hoje traga duas, pois nós fechávamos o apito. E esses foram os primeiros contactos, em vez de ser as campainhas elétricas. Pois antes das campainhas elétricas apareceram as mãos que eram conhecidas como maçanetas de bater às portas. Uma repenicada era para o rechão esquerdo, uma só era para o rechão direito, duas repenicadas era para o primeiro esquerdo, duas era para o primeiro direito e assim sucessivamente. Havia as porteiras que normalmente proibiam-nos, nós subíamos pelas escadas principais, tínhamos que ir pelas escadas, que antigamente as escadas eram de ferro e havia muitos poucos elevadores. E nós carregávamos a água às costas e às vezes até na mão, consoante o que os clientes nos pediam naquele prédio. E dentro desse princípio havia prédios que havia mais que um fornecedor que vendia água, onde eu nunca estive de acordo quando havia reuniões, porque acho que era um desperdício, onde nós estávamos, onde podíamos alongar mais a distribuição das vendas e não conseguíamos porque todos perdiam os mesmos tempos quase nas mesmas ruas e nos mesmos bairros. Há um nome que é atribuído a esta quinta que muita gente pergunta porquê Castelo de Vide. Contava-me a minha avó de que quando veio para cá com miúda, morava ali onde é agora a zona do Arco da Maria Teresa, morava ali uma senhora que era a tia Maria de Castelo de Vide, porque ela tinha vindo de Castelo de Vide. E quando se referiam ali à zona, diziam, olha ali onde está a tia Maria de Castelo de Vide. Portanto, e foram associando Castelo de Vide não à senhora que tinha vindo de Castelo de Vide, mas à zona onde ela estava a morar. Por isso ficou toda esta zona chamada de Castelo de Vide. Há ali uma quinta que é a Quinta de Castelo de Vide, perto de onde está a zona onde a senhora viveu. E mais tarde, quando foi construída, por volta dos anos 30, quando foram construídas as fontes particulares, ao ser construída aqui esta, foi dado o nome de Quinta da Fonte de Castelo de Vide. Portanto, não tem nada a ver com as águas de Castelo de Vide. O que teve a ver foi, por acaso, quando o meu pai quis renovar portanto, a validade da marca registada que tinha das águas, não é? Águas de Castelo de Vide, não lhe foi autorizado por causa das águas de Castelo de Vide, que entretanto tinham-se apropriado do nome das águas de Castelo de Vide, não é? Foi apenas uma particularidade na história do nome da quinta em si. Então, Fatinha, já te contei como é que foi da marcha, já te falei da marcha do Sabugo, os sabugueses também devem gostar de saber, porque a maior parte deles não conhecem, porque não deve morar lá quase ninguém do Sabugo, mas isso é problema deles, nós temos os nossos. E eu fui criadinha na fonte, porque o meu pai tinha venda de água, olha, tenho tido automóveis, nunca fixo os carros que tenho, mas aquela fixei-a sempre, e tenho o retratinho dela, era uma Ford AC2615, com uma buzina de borracha, que quando eu fui aprender a costura para Lisboa, para a João Crisóstomo, para a minha prima, quando eu
que eram os santos populares, eu estava com o sentido todo em Canessas, não era na costura, e assim que ouvia a buzina cá embaixo, pó, a chamar, olha aqui vai ela. Havia as festas aqui, os bailaricos no Foz ao Vento. E então, onde é que... Enchiam sim, enchíamos, pois. Isso tínhamos sempre ajudantes com fartura. Enchíamos as bilhas e... Que idade se leste? Sei lá, começamos logo novinhos a ir para a fonte e já ajudávamos, já selávamos. Embora não pegássemos nas bilhas, mas sabia, eu ainda selo uma bilha com a mesma... Sei perfeitamente selar as bilhas. E era o fornecedor 14 de que era o pai, era o 14 da Fonte dos Castanheiros. Depois, quando as vendas acabaram, a venda do pai acabou, depois o meu mano Artur ainda ficou com ela, mas foi pouco tempo e talvez até 60 para aí. Eu casei em 62, já não havia venda. E pronto. Isto é a história da Fonte dos Castanheiros. A fonte era muito bonita, vinham excursões, vinham autocarros da Carris com excursões, mas aquilo já não era nada, porque as bilhas estavam seladinhas e arrumadinhas nos seus lugares e as pessoas faziam xixis, faziam o que queriam, vinham fazer piqueniques, mas abusavam, há sempre abusos. E aquilo também já não era assim muito... Mas isso nos anos 60? Sim, nos anos 60. Sim, já. Sim, mas isso depois também, quer dizer, acabou. A fonte era muito linda, está degradada, mas era muito linda. A fonte, como eram todas, as nossas fontes estavam muito estimadas e eram muito bonitas. Eram o ex-libris da nossa terra. Eram muito bonitas e, como tudo tem um princípio, tem um fim. Tiveram o seu fim. Faziam-se teatros, sim. Eu só entrei nesse da igreja. Mas fizeram-se muitos teatros. A minha tia Flora, o meu tio Aníbal foram grandes nos teatros de Canessas. O meu tio Aníbal, há fotografias dele, há imensas fotografias, mas eu pedi ao Rui, vai ver se me arranja. Houve uma revista muito grande, muito bonita, em 44. Foi a inauguração da sede da Sociedade Musical na Rua da República. Foi um teatro muito bonito, com muita gente daqui, sem ser daqui, mas foi uma coisa em grande. Também ainda sei vários versos. E recorda-se do nome do teatro desse? A revista de que era, não sei, não me recordo. Era uma revista, tinha João Silva que ensinou, foi um senhor que fez muito por o teatro, era um senhor que gostava muito de Canessas, veio doente, muito doente, curou-se em Canessas, fez uns versos muito bonitos a Canessas. Eu não os sei muito bem, mas sei um bocadinho, muito perto de Lisboa. Há uma aldeia linda e boa que a todos fazem cantar, subindo fica no alto, mas chega-se lá num salto, um salto sem fatigar. Terra pura e sadia, tão cheia de valentia que alegra o coração. Foste tu, ó terra querida, que me salvastes a vida e por ti tenho adoração. Só sei este bocadinho. Era uma pessoa que gostava imenso de Canessas e que fez muito para o teatro, fez vários teatros, sem ser este, fez mais. Portanto, isto no campo do teatro. Da igreja também tínhamos a catequese, fizemos eu, por exemplo, eu fiz a comunhão com o meu irmão, casámos na igreja. A igreja aqui de São Pedro, já os meus pais aqui tinham casado. Mas a minha avó, os meus avós ainda casaram em Loures e os bisavós na igreja de Santa Maria dos Olivais. Santa Maria dos Olivais, Santa Maria de Loures, Santa Maria dos Olivais, bisavó. Santa Maria de Loures, a avó. A avó, que ainda lá está a casinha da avó nos campos de Canessas.
E os terrenos, aquilo tudo que eles deixaram. E a minha mãe e o meu pai na igreja de São Pedro em Canessas, eu na igreja de São Pedro em Canessas, a Marina na igreja de São Pedro em Canessas, e as minhas netas mais velhas estão à espera que eu ainda lhes faça o vestido de noivo para casarem na igreja de São Pedro em Canessas. Estás a ver, Fatinho? Isto é que é uma família canecente e garbosa. Trabalhávamos no verão para, no inverno, podermos vender as árvores e a terra e o estrume, porque na água vendia-se pouco. E a própria caminhoneta levava estas três situações, que ainda não falamos numa, que apareceu em último, que foi as lavadeiras que iam à segunda-feira nas cargas de água de Canessas e depois faziam a sua distribuição. Por norma eram clientes de água de Canessas. Acontecia que as pessoas aproveitavam as lavadeiras, na qual eu ajudei muito a minha avó materna, até a arranjar a roupa quando ainda era rapaz pequeno, para levar às lavadeiras, onde elas, ao entregar, recebiam o seu dinheiro por cada peça que era lavada, e esse dinheiro era para comprar mercearias para trazer para o avio de casa durante a semana. E assim era as explorações familiares, porque isto no fundo era tudo uma exploração familiar que se vinha desde os viveiristas, os aguadeiros e as lavadeiras. E, quer dizer, acabava por ser uma exploração familiar, como acabo de dizer, e quando uns não tinham, outros dava para equilibrar. Por exemplo, no inverno eram as lavadeiras e os viveiristas, no verão era a água de Canessas. A água que essas caminhonetas chegavam a carregar 300, 320 bilhas, eram 3 carreiras de bilhas de água de Canessas que carregavam nos estratos próprios. As 2 primeiras cargas eram com as bilhas na situação vertical e as outras 2 cargas eram na situação horizontal, onde davam montagem para elas. Pronto, por exemplo, temos aqui uma amostra de um pequeno estrado. Tínhamos aqui estas bilhas, no meio destas bilhas ainda ia outra, assim, e depois no meio, depois iam as outras 2 cargas assim deitadas, no intervalo destas 2 ainda ia uma, e chegávamos a levar 320 bilhas, e chegávamos a vir buscar mais 150, 170 bilhas, onde vendíamos também para hotéis, para casas de chá. Acho que não merece a pena estar agora a dizer quais, porque eram quase todas, porque a água de Canessas tinha uma qualidade extraordinária, que nunca fazia o chá escuro, e as pessoas procuravam isso. Nos restaurantes também a mesma coisa. Eu costumo dizer que este negócio das bilhas de água de Canessas, e já lá podemos chegar aos viveiristas novamente, foi um negócio bom demais para Saloios, porque durante muitos anos eu e mais alguém tentou passar da tradição da bilha de água de Canessas, que a pessoa gostava muito, porque também haviam poucos frigoríficos, e então tinha água sempre fresquinha, um fresco natural, que o próprio barro, não era qualquer tipo de barro, que era feito as bilhas de água de Canessas, e as pessoas gostavam de consumir isso. O que é que nós podíamos ir mais para a industrialização, para os garrafões de 5 litros, para as garrafas de 1,5 litro, o que acontece agora de meio litro e 3/4, e enquanto se encontrava 3 e 4 caminhonetas às vezes na mesma rua, podia-se encontrar uma caminhoneta só, fazia o mesmo serviço, e as outras 3 estavam nos outros e vendiam-se muito mais. E com a possibilidade de nós, como estamos aqui a meia dúzia de quilómetros de Lisboa, fazermos a distribuição direta sem termos que ter a necessidade do armazenamento da própria água, e mantendo até a qualidade dela, porque era natural. Pronto, e agora vamos ver como é que nasceu a água de Canessas, que eu parece-me que ainda também não expliquei como é que a parte dos viveiros
como era feita o tipo de construção em viveiros para que eles se pudessem desenvolver. Mas já que estávamos a falar em água de Canessas, pronto, havia 5 fontes. Era a fonte das Fontainhas, que era a mãe das fontes, foi a primeira fonte a aparecer. Depois foi a fonte dos Castanheiros, depois foi a fonte de Castelo de Vide, depois foi a fonte das Pissarras, que tem o estilo manuelino, que neste momento pertencem 2 fontes já à freguesia ou à idilidade, as fontes das Fontainhas e a fonte das Pissarras, e depois apareceu a fonte dos Passarinhos. Todas elas eram de fontes nascentes naturais, tinham uma mina, tinham os seus lavadouros onde se lavava as bilhas que vinham vazias dos clientes, era desinfetadas as rolhas de cortiça com lexívia, tínhamos os nossos fornecedores que fazia-se estoque no inverno das rolhas de cortiça, depois eram fervidas, tínhamos as enchedoras que, como já disse, lavavam com areia as bilhas de barro por fora e eram lavadas por dentro só com água pura. Depois eram postas a encher, cada bica normalmente enchia 3 bilhas, não ao mesmo tempo, mas a mesma bica dava para encher 3 bilhas. Ou seja, estava a encher uma, enchia-se uma, passava-se para a outra, enchia-se, fazia-se o próprio armazenamento, a própria embalagem com papel cristal vegetal, era passado com um arame e era posto o selo, que era facultado pela Junta de Freguesia de Canessas, que inicialmente era pago por um tostão, depois mais tarde passou a 3 tostões que houve aqui em Canessas. Na altura a vida era de tostões, houve um grande movimento contra esse tipo de situação, mas de qualquer modo passou-se a pagar 3 tostões por cada selo. Eu também andei por aí ligada desde miúda, desde os 10 anos, comecei a participar, por acaso, numa comissão de festas no Lugar de Além, que era onde eu residia ao tempo, mas isto, independentemente de ser tradicional, a mulher de Canessas, ser ativa e participar em muitas coisas, também tinha alguma raiz na minha família. O meu pai tinha 14 anos, quando foi convidado para ir um rapaz acender os candeeiros, que eram as candeias, na Sociedade Musical de Canessas, porque não havia luz e, portanto, era preciso um rapazote que, pelo menos, acendesse os candeeiros. Ele foi para lá e, como foi uma pessoa sempre com muita dinâmica e todo cheio de vontade de participar e não sei o que, começou a dar as suas dicas também à direção que lá estava. E foi logo convidado a participar na primeira direção, tinha 14 anos. Participou até muito tarde, em muitas direções. Tenho comigo escrito por ele o nome praticamente de todas as pessoas que fizeram parte das direções com ele. Não é? Depois fui eu que me fui encaminhando por aí também. Também participei em festas, lembro-me das festas tradicionais, das festas do Lugar de Além, no campo. Foi a tal onde eu participei pela primeira vez numa quermesse, a vender rifas. Depois fui participando sempre nas festas já de outro jeito, já mesmo decorando as festas dentro da coletividade, decorando as paredes, tínhamos comissões, tínhamos a comissão do Lugar de Além, tínhamos a comissão daqui, a comissão dali, que faziam parte da decoração das festas e de arranjar nomes para criar incentivos a que os bailes despertassem curiosidade para poderem vir pessoas de fora e poder angariar fundos com maior à vontade, não é? Foram engraçados os bailes que se fizeram nesse sentido, as festas populares que se realizavam pelos santos populares, da responsabilidade. No Lugar de Além era sempre na altura de Santo António e ficou tradicionalmente os santos populares. Depois, quando se organizavam na rua, o Santo António era no Lugar de Além, São João era no Lar da Infância e o São Pedro era aqui nas Pissarras. Era tradicional que as festas dos santos populares se dividissem assim pelos vários bairros, não é? Tudo foi mudando, tudo foi acabando. Houve as marchas, que também foi uma tradição. O teatro é uma coisa que nós devemos ter na memória
de Canessas, o teatro que foi representado por gente que mal sabia ler e escrever e foi capaz de ser ator dentro das suas próprias condições, mas que foi capaz de ser engraçado e de fazer saltar do palco para a plateia a graça dos seus dizeres. Há tanta coisa de tradição nesta terra, é tanta pena que esta terra não esteja a ser olhada com olhos de quem deve, que tenham chegado ao ponto de anexar uma freguesia nova sem história, que tenham esquecido todo o património cultural construído que aqui havia e afinal inédito, porque era mesmo uma exceção aqui nos arredores as condições físicas, climatéricas e de participação da própria sua população, quer nas profissões que exerciam, quer na maneira como viviam para acolher os veraneantes, para tudo isso. É pena não haver um espaço onde se possa contar essa história e onde possa fazer notar que Canessas foi e será uma terra, se quisermos, ainda hoje, levar aos novos o conhecimento daquilo que foi o seu passado e fazer com que alguém não deixe de reparar nessa curiosidade. Houve-se tanto. Eu fico com tanta pena quando vejo através da televisão e gosto de ver, eu conheço muito pouco do meu país, o que conheço gostei de visitar e de conhecer, mas fico triste quando olho para a televisão e vejo em tantas zonas, cada vez mais, discutir-se como é importante trazer ao presente as memórias do passado, recordar, reclassificar o património, voltar a trazer ao sabor dos de agora os sabores do passado. É tanta pena que em Canessas não haja um espaço onde tudo isso possa ser rememorizado, onde tudo isso possa voltar a ser dito de que foi bonito. Ela não era por acaso que era chamada a Rainha Saloia. Canessas era chamada a Rainha Saloia pela sua beleza, pelas suas condições naturais, pela hospitalidade das suas gentes. Havia uma história muito engraçada que contavam ao meu pai. Havia um homem que tinha uma taberna perto da Pedreira Preta, que era no alto da Ramada, e entre Odivelas e Canessas, onde é a Ramada, havia uma casa que dizia aos bons dias. E depois havia a Ramada Velha, lá no fundo, junto à Ribeira, e havia cá no alto, na Serra, a Velha Amoreira. E depois havia essa taberna e a taberna que agora é conhecida por Baixo, não é? E esse homem da taberna, que era o tio Macarrão, dizia para o meu pai: "Oh, paisana, tu tens uma terra tens lá uma colmeia excepcional, mas andam por lá umas abelhas que só te estragam o mel. Porque vocês são assim, vocês recebem toda a gente bem, mas uns para os outros não são lá muito bons. Andam por lá umas abelhas que estragam o vosso mel." E sempre foi assim. Às vezes implicávamos uns com os outros, mas também era verdade. Quando havia grito, homem ao poço, ou se ouvia tocar o sino porque havia fogo algures em qualquer lado, podia ser o maior inimigo que estava ao lado. Mas se a pessoa saltava de corda, de fateixa, para ir ao poço, ou de balde na mão, para ir deitar uma pinga de água para apagar o fogo, esqueciam-se as inimizades que havia. Em socorro, sempre foram prestáveis uns para os outros. E todas essas coisas são tão importantes, trazer à memória dos que hoje cá vivem, e são tantos que vivem em Canessas e que não conhecem Canessas. Era tão importante nós conseguirmos trazer essas memórias, trazer essas imagens, conseguir fazê-las passar e dizer, de facto, que Canessas merecia um pouquinho mais de atenção de quem tem hoje os destinos do concelho e poder criar nesta terra alguma coisa onde pudesse ser espelhado esse conhecimento que vem dos que já restam muito poucos, dos canecenses com memória. Era importante que voltássemos a ter essa memória presente. Isto aqui, a Pensão Nunes era um luxo. Era a Pensão Nunes, onde vinham veraneantes, eu era miúda, mas lembro perfeitamente, aquela parte que está virada para a estrada, no edifício da pensão,
Nunes, que sabes qual era, aquilo tinha uma esplanada muito bonita, tinha aquelas ripinhas assim em losangos, e aquilo tinha cadeiras, era muito bonito, e ali era a entrada principal da pensão, perdão, do Sr. Nunes. Os jogadores do Benfica chegaram a vir para aqui para repouso. Eu cheguei a oferecer um ramo de cravos e gipsofilo eu devia ter os meus, se calhar, 11 anos. Ao Rogério, que era o capitão na altura do Benfica, o Rogério, o Pipi, era como ele era conhecido. E vieram os boxeiros, Belarmino Fragoso. Esse era o que vivia cá? O Belarmino, sim, e o da Silva. Mas o Belarmino Fragoso viveu cá há muito tempo. Eu vi-o depois num filme. Houve um filme português com ele. Eu ainda hoje gosto muito de ver essas coisas antigas, porque isso tudo me lembra. Eu vivo o presente perfeitamente e adoro-o. Eu adoro o presente, mas também gostei do passado. E acho que o futuro também vai ser bom. Dos vigaristas eu podia arranjar uma quadra, mas da água de Canessas digo-lhes mesmo, não vá em promessas, beba água de Canessas. E agora só para finalizar, se ainda houver tempo para essa pequena gravação, não há trabalho escusado, trabalho é o bem da vida, um dia mal empregado é uma batalha perdida. Viva Canessas, viva o centenário de Canessas.